Vamos tecer algumas reflexões acerca da Lei 15.384, publicada em 9 de abril de 2026, que aparentemente é uma resposta do legislador à modernização, à sofisticação das formas de agressão doméstica. Essa lei altera 3 leis vigentes: a Lei Maria da Penha, a Lei de Crimes Hediondos e o Código Penal. Em relação à Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, a mudança consiste na inclusão, no texto da lei, do conceito de violência vicária. Antes, esse conceito era uma construção doutrinária e jurisprudencial. Mas, a partir da alteração, a partir da Lei 15.384, passa a constar expressamente no rol de formas de violência doméstica e familiar, que estão ali previstas no artigo 7º da Lei Maria da Penha, que ganhou um novo inciso, o inciso 6, que define a violência vicária como aquela entendida como qualquer forma de violência praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, ou pessoa de sua rede de apoio, com vistas a atingi-la. Um conceito bastante complexo, mas que pode ser compreendido e visto de uma forma mais simples. Essa violência vicária ocorre quando o agressor utiliza terceiros, geralmente filhos, mas não só filhos, como instrumentos para maltratar, controlar ou causar sofrimento à mulher. Inclusive, o termo vicário vem do latim e significa substituto. Noutras palavras, o agressor não ataca a vítima diretamente, mas atinge quem ela mais ama para atingi-la por tabela. Para que a gente compreenda melhor essa dinâmica, devemos ter em mente que o objetivo do agressor não é necessariamente ferir uma criança, uma pessoa sob a responsabilidade da mulher, por um problema com ela, mas sim atingir o psicológico da mãe, o psicológico da mulher responsável. O agressor entende que causar dor ao filho ou a uma outra pessoa é uma forma eficaz de torturar a mulher do que uma agressão realizada física e diretamente contra ela. No cotidiano, e aliás a violência vicária não é uma novidade, ela costumava aparecer em casos de alienação parental, no qual alguém manipulava a criança visando criar nela a sensação de ódio ou de rejeição em relação à mãe. Também estava presente em algumas ameaças, tais como em frases: vou sumir com as crianças, vou desaparecer com os filhos e você nunca mais os verá. Também ocorria em alguns casos de negligência proposital, como maltratar ou não cuidar, não oferecer satisfação às necessidades básicas de filhos ou de outras pessoas, justamente para gerar angústia na sua mãe, na sua genitora. Há casos em que a violência consistia na judicialização em excesso, no uso de processos, brigando por guarda, por visitas,
exigindo contato forçado, visando assim o controle sobre a vida de uma parceira ou de uma ex-parceira. Assim, pessoal, enquanto a violência psicológica padrão pode envolver insultos, ações diretas em relação à mulher, a vicária é estratégica e mediada. Ela cria uma sensação de impotência absoluta, pois a mãe, mulher, se sente culpada pelo sofrimento que os filhos ou outra pessoa indicada no tipo estão passando por causa dela. Essa alteração na Lei Maria da Penha, é conveniente ressaltar, é particularmente importante por permitir a concessão de medidas protetivas de urgência, que afastam o agressor não só da mulher, mas também dos filhos, antes mesmo de qualquer agressão física direta contra essas pessoas. Tais quais proibindo visitas, a título de exemplo. Também alterou o legislador, com a Lei 15.384, a Lei de Crimes Hediondos, 8.072, de 1990. Aliás, essa legislação, melhor dizendo, é o ponto mais severo, né? E, consequentemente, também mais severo dessa nova legislação, porque ela classifica a violência vicária como hedionda. Com isso, o artigo 1º da Lei 8.072, que relaciona os crimes considerados hediondos e a ele assemelhados, ganhou um inciso. E o vicaricídio passou a ser considerado também um crime hediondo. Com isso, já que o legislador trata o vicaricídio como hediondo, estende a ele toda a rigidez própria dos crimes dessa natureza, como, por exemplo, a impossibilidade de fiança, a impossibilidade de graça, indulto ou anistia, a progressão de regime com prazos e requisitos mais rigorosos, o cumprimento inicial de pena em regime fechado e tantas outras formas mais severas que estão previstas nessa legislação. A derradeira alteração foi a inclusão do artigo 121b no Código Penal. O vicaricídio passou a ser crime. A criação de um tipo penal específico segue a lógica do feminicídio, mas com uma estrutura técnica distinta, que é justamente aquilo que a gente pretende tratar detalhadamente. O primeiro aspecto que a gente pretende abordar é o conceito legal do vicaricídio. Como afirmamos, ele se encontra no artigo 121b do Código Penal. Matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob a guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle, no contexto de violência doméstica e familiar. A pena, a exemplo do crime de feminicídio, é de 20 a 40 anos. O legislador tem por objetivo proteger a vida do ser humano, mas não podemos nos esquecer que, no caso, a proteção também está voltada à integridade emocional e psicológica da mulher. Então não é só a vida também, já que nós temos a morte de uma pessoa ligada à mulher. Mas o objetivo no comportamento é justamente atingir a mulher psicológica e moralmente. Então, tranquila a afirmação de que também é objetivo do legislador a proteção a essa
sensação, a esse direito de termos o emocional e a parte psicológica da mulher íntegra. Faremos alguns comentários também a respeito do sujeito ativo do crime de vicaricídio. O crime de vicaricídio, e queremos partir desse pressuposto, pode ser praticado tanto por homem quanto por mulher. Todavia, é essencial que a gente vasculhe a exigência do legislador no sentido de que o fato ocorra no contexto de violência doméstica ou familiar. Ou seja, entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, deve existir um relacionamento familiar ou doméstico. Por isso, acredito não ser preciso afirmar, já que a vítima secundária tenha que ser mulher, que o crime tenha que ser praticado necessariamente por homem. Embora o feminicídio e, por extensão, o vicaricídio tenham sido pensados para proteger uma mulher em uma estrutura de patriarcado, onde o homem é o agressor, o entendimento jurídico consolidado no Brasil, inclusive em termos jurisprudenciais, é de que a Lei Maria da Penha se aplica integralmente às relações entre mulheres. Assim, é possível falarmos num sujeito ativo mulher. Imaginem uma união estável ou casamento entre uma delas. Aliás, entre duas mulheres. Se uma delas utiliza o filho para torturar psicologicamente a outra, ou mata esse filho para atingir a companheira, ela pode tranquilamente ser apontada como sujeito ativo de vicaricídio. O critério é o gênero da vítima. O que define a aplicação dessas qualificadoras especiais não é apenas o sexo do agressor, mas o fato de a vítima principal, o alvo do sofrimento, ser mulher e a violência ocorrer no âmbito doméstico ou familiar. Essa afirmação ganha relevância diante da possibilidade de punição do concorrente, nos casos do concurso de pessoas, mesmo que o concorrente não mantenha um relacionamento com a vítima. Como essas condições pessoais integram o tipo vicaricídio, eles se comunicam aos concorrentes e logo, autor ou partícipe, qualquer pessoa que auxilie na prática desse crime, será responsabilizado por ele. Feitas as considerações em relação ao sujeito ativo, vamos conversar acerca do sujeito passivo. E é importante nesse ponto, esse crime é diferente nesse ponto, por ser um crime de dupla subjetividade passiva. Há uma estrutura triangular. Nós temos, além do autor, de um lado, uma vítima imediata, que é justamente aquela identificada como titular ao direito à vida. No caso do vicaricídio, descendente, filhos, netos, ascendentes, pais, avós, dependente, tutelado, curatelado, enteado ou pessoa sob sua guarda, ou responsabilidade da mulher, irmão, novo companheiro. Essa vítima imediata, vejam, pode ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. De outro lado, na outra ponta desse triângulo, nós temos a vítima mediata, a motivacional,
aquela que se pretende atingir moral ou psicologicamente, aquela que se pretende controlar. E essa vítima, sim, obrigatoriamente tem que ser mulher. Não há como esse crime ser praticado se não for mulher a pessoa alvo da atuação psicológica ou moral. Vamos agora à análise do tipo objetivo. A conduta indicada pelo legislador é matar. Esse comportamento, essa conduta, considerada exclusivamente como comportamento humano, não pode ser diferenciada do homicídio. Matar no feminicídio é o mesmo matar no homicídio e é o mesmo matar no vicaricídio. Ou seja, o verbo, o comportamento é o mesmo. Aqui, o que deve ser considerado é o fato de que a morte é de pessoa diversa da mulher a ser atingida. Esse fato é extremamente interessante. O agente usa a morte de um descendente, de um ascendente, de uma pessoa protegida pela mulher para atingi-la no aspecto psicológico ou moral, de maneira a garantir que ela permaneça subordinada. O objetivo do agente com a morte do substituto é fazer a mulher sofrer, em razão do resultado morte da outra pessoa. É puni-la. É exercer sobre ela esse controle. Veja, em fevereiro de 2026, há 2 meses atrás, se a gente considerar a data do filme, em Itumbiara, Goiás, um pai tirou a vida de seus filhos porque não aceitou o término de um casamento com a mãe das crianças. Depois cometeu suicídio. Essa notícia foi amplamente divulgada na mídia em geral. É difícil que não conheçamos essa situação. Vejam que, nesse caso, a morte dos filhos ocorreu para que a mãe carregasse o ônus desses resultados e sofresse em razão deles. Mas esse não é um fato isolado. Em Goianira, Goiás, só que em 2023, ocorreu um fato semelhante. Todavia, nesse fato, o autor, embora tenha tentado se matar, sobreviveu e acabou sendo condenado por homicídio. Vejam, caso esse fato tivesse ocorrido agora, depois da entrada em vigor da lei que nós estamos estudando, a sua condenação seria por vicaricídio. Notem esse aspecto interessante. O alvo não é quem morre. Quem morre se coloca na posição de substituto. O que se pretende atingir, e o verdadeiro alvo, é a mulher, para que sofra em razão desse resultado. Vamos à análise do tipo subjetivo. O crime de vicaricídio está previsto exclusivamente na modalidade dolosa. Em razão de sua estrutura objetiva triangular, o dolo deve seguir essa mesma estrutura. Assim, no aspecto subjetivo, haverá vicaricídio se conseguirmos identificar no contexto fático a intenção de matar a vítima imediata, o animus necandi, ciente da sua condição de dependência. Todavia, além e acima dessa vontade, o objetivo específico de causar o sofrimento, de punir ou de controlar a vítima imediata,
no caso, a mulher. Sempre é importante frisar: a mulher. A morte é o caminho escolhido para essa punição, para esse sofrimento. Não há forma culposa. Vejam como é interessante a análise do tipo subjetivo. É possível, quando a vontade se limitar à morte da vítima, ou seja, quando ela não ultrapassar aquele limite e se direcionar à punição ou controle da mulher, ou mesmo quando o objetivo for diverso, como por exemplo, matou um filho em razão de dívidas de drogas, o crime será de homicídio e não de vicaricídio. O crime de vicaricídio se consuma com a morte da vítima. A vítima imediata, aquela criança, aquela pessoa que depende da mulher, que depende da mãe, depende da tia, independentemente dessa mulher ter sofrido ou não, ter se sentida punida ou não, ter se sentida controlada ou não. Pois, em relação a essas questões, basta ficar no campo da intenção, de um objetivo a ser atingido. Portanto, a gente conclui: se a vítima morre, me refiro à vítima imediata, com a sua morte, o crime estará consumado, ainda que seja um caminho perverso para atingir o objetivo em relação à mulher. Se submetendo ou não a mulher a sofrimento, o vicaricídio estará consumado com a morte da vítima imediata. E a tentativa? É possível, na medida na qual o agente atue para tirar a vida da vítima imediata, com o objetivo de atingir indiretamente a mulher, mas não consegue esse resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Para o vicaricídio, o legislador prevê causas de aumento de pena. Elas estão indicadas expressamente no parágrafo único do artigo 121b do Código Penal. O aumento é de 1/3 até a metade, quando o crime de vicaricídio é praticado na presença da mulher, a quem se pretende causar o sofrimento, a punição ou controle. Ou seja, o fato aqui é mais reprovável porque o agente, além de matar, faz com que a mulher presencie essa morte. Não podemos nos esquecer que o legislador se refere aqui tanto à presença física quanto virtual da mulher, da vítima imediata. A segunda causa de aumento de pena faz referência à condição de vulnerabilidade da vítima imediata. Se a vítima imediata, ou seja, aquela que morre, for criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência, ou seja, se são vulneráveis, o fato é mais grave, as consequências são mais graves e, por isso, justificada o aumento de pena, a punição mais severa. Tá? Por fim, também aumenta a pena se o fato for praticado enquanto perdurava a existência de uma medida protetiva de urgência que tenha sido eventualmente desobedecida pelo agente. Além
de desprezo em relação à vida, além do desprezo em relação ao equilíbrio emocional da mulher, o autor mostra uma afronta direta à autoridade do Poder Judiciário, que determinou seu afastamento, que praticou um ato para evitar aquele resultado e mesmo assim não conseguiu. Assim, a gente encerra essas considerações iniciais sem a pretensão de exaurir tudo aquilo que com certeza ainda será discutido em relação a essa figura típica.